Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Smart Invest. Eu sou Nina Ferreira e trago para vocês, para um bate-papo muito fluido, a nossa arquiteta maravilhosa, Kaliane. Obrigada, Kaliane, pela sua presença aqui. Estamos muito honrados em tê-la aqui conosco. Obrigada a vocês por terem me chamado para participar desse podcast maravilhoso. Eu vou falar aqui um pouco sobre mim. Sim. Meu nome é Kaliane, eu sou arquiteta e design de interiores. Tenho duas pós-graduações, uma em design de ambientes e uma em Master B. A design de ambientes, ela faz tanto o projeto de interiores interno da casa, quanto a parte externa também. E a Master B é um software para entregar um bom projeto. Então, sou especialista em alguns softwares para entregar um melhor projeto de melhor qualidade para vocês. Que bacana. Sou casada, não tenho filhos, mas eu sou mãe de pet. Meu filho é de 4 patas. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar uma outra coisa também. Nesse universo do imobiliário, como foi que você começou? Como foi que surgiu essa ideia de fazer arquitetura? Você fez o teu curso no Brasil e depois veio para Portugal, foi isso, né? Sim, fiz no Brasil. Então, minha história com a arquitetura, ela é um pouco engraçada, porque ela parece um casamento arranjado. Não tem aquele casamento que o noivo não conhece a noiva? Sei. Parece um pouco isso, porque não era meu sonho ser arquiteta. Como a maioria das crianças que falam, meu sonho é ser advogado, ser médico e tal, igual e meu marido. Meu marido, o sonho dele era ser advogado e hoje ele é um grande advogado, Certo. E eu fazia pintura em tela, ali desde muito novinha, e terminei o ensino médio e eu falei assim, e agora? Que faculdade eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Já fazia desenho? Já fazia desenho, as pinturas em telas e tudo mais. Eu vi tuas telas lindas. Obrigada. Kaliane. E aí as pessoas começaram a falar, o que combina com a arquitetura o que combina com a arte é a arquitetura. Lá também desenho. E aí, de certo modo, eu fui influenciada a fazer arquitetura. Quando eu cheguei lá no curso de arquitetura, até a metade do curso de arquitetura, eu ficava me perguntando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não Será entendo que foi a escolha nada. correta, né? Sim, porque até então eu não entendia muita coisa do universo da arquitetura. Da metade para o fim do curso, eu comecei a participar do escritório modelo da faculdade. Certo. E lá tinha muitas ações sociais. E eu comecei a entender que a arquitetura não era só fazer projeto, não era somente desenhar, era realizar sonhos. E aí eu comecei a apaixonar pela arquitetura e eu saí de lá completamente apaixonada por arquitetura. Olha que maravilha. E minha história com a arquitetura é isso. Já encontrou o propósito, né? Sim. Não foi um amor à primeira vista, mas foi um amor construído, literalmente construído. Exatamente, no dia a dia, né, Kaliane? No dia a dia. Mas hoje eu sou apaixonada. Realizar sonhos das pessoas no imobiliário, né? Sim. Porque eu acho isso super interessante, porque é bem aquilo, a gente está até para construir um quadro que vai se chamar Além do Metro Quadrado. Por quê? Porque o imobiliário, tanto a venda do imóvel, como a locação e também no projeto arquitetônico, os sonhos das pessoas vão muito além dos números do imóvel. Então, tem que ver qual é o sonho, qual é a história do imóvel, o que é que a pessoa deseja com aquele imóvel. É segurança, é trazer a família, é um investimento, é ter um retorno desse investimento, o ROI. Então, tudo isso conta para além do metro quadrado. Não falamos só em números, só na parte racional, mas também do emocional e do desejo das pessoas, E você leva isso muito em conta, quando constrói seu projeto arquitetônico, Kaliane? Sim. Ali no primeiro momento que eu faço um projeto arquitetônico, seja de interiores ou arquitetônico, eu faço um brief com o cliente para entender as necessidades dele, eu vou entender de fato o que ele quer ali dentro daquele
daquele imóvel. Certo. Se ele quer para vender, se ele quer realmente para viver naquele espaço, qual é o pensamento futuro dele. Então, eu faço todo aquele brief que parece perguntas invasivas, mas são perguntas que detalhes, né? Sim, são importantes, né? Que é para você entender. construir um projeto, porque a pessoa vai passar a maior parte da vida dela dentro daquele projeto que você vai realizar e vai construir para ela, né? Isso conta muito, muito importante. É humanizar o trabalho, né? Sim. Então, eu vou entendendo, de fato, o que o cliente precisa, né? Certo. Aí eu pergunto, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e as pessoas vão falando como elas se imaginam, e eu tenho que fazer esse projeto pensando não só no agora, mas sim também no futuro das pessoas que vão viver naquele ambiente. Porque um imóvel é uma coisa que se compra, né? Não é um tipo de roupa, né? não é um objeto qualquer, né? Sim. É uma coisa que se compra e vai durar anos, exceto se for para investimento, que compra aqui, remodela e vende ali, que é o caso que nós estamos fazendo com um grupo fechado de amigos, né? Que a gente compra, remodela e vende. Então, para os investidores é um outro sistema, mas mesmo assim, para fazer essa revenda, vão ter outras pessoas lá que vão comprar o imóvel e precisam também se ver dentro daquele imóvel, se sentir à vontade, se sentir seguro, né? Então, o que vai dentro do imóvel, aquela construção, o projeto arquitetônico é muito importante. Vai fazer toda a diferença na venda ou também para a residência própria, né, Caliane? Sim, com certeza. E o projeto, você falou em relação de investidores, né? Quando eu atendo investidores, o projeto ele tem uma direção um pouco diferente, né? Digamos assim. Porque quando eu falo com um cliente final, eu vou entender os desejos, né, daquele cliente a longo prazo. E com investidores, um investimento, eu vou entender os desejos dele, digamos, mais a curto prazo. Porque, digamos assim... Para habitação, por exemplo. Sim, eu vou pegar um projeto, o cliente, uma remodelação, digamos, uma ruína, que era antes um T1, que lá tinha uma casa de banho, que tinha banheira, que tinha bidê. E o cliente falou assim, essa construção aqui não vai ser para me morar, vai ser para revenda. Certo. Então, eu preciso lucrar em cima desse espaço. Eu preciso... Fazer valer os metros quadrados, né? Tem que ter mais funcionalidade dentro do imóvel, né? Então, eu vou estudar ali junto, né, com o cliente, entender a necessidade dele. Então, ótimo, você quer que esse espaço aqui esteja mais utilizável. Certo. Seja mais funcional. Sim. Então, aquela casa de banho, vamos tirar a banheira, vamos tirar o bidê, que já não é mais necessário. Já não se usa mais quase, né? O corredor, que talvez, muitas das vezes, essas casas mais antigas têm aqueles corredores grandes, que já também não precisa mais. Como se diz, é o ponto morto, né? Sim. E vamos integrar, digamos, a cozinha com a sala. Certo. E deixar, de repente, esse espaço se transforma em um T2. E usa aquelas áreas que estavam ali inativas. Né? É muito interessante isso, realmente, gente. E a questão, você falou agora há pouco sobre a pintura, né? Que você faz pinturas também. Sim. E tem aquele diferencial no seu trabalho, né? Que você tem um projeto que eu sei. Sim. Você quer contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Quero. Então, o meu projeto em relação à pintura, né? Iniciar a faculdade, eu deixei um pouco a pintura de lado, né? Fui me dedicar 100% ali à arquitetura, à faculdade e tudo mais. E passei um bom tempo sem fazer a pintura em tela, né? E eu ainda tenho esse desejo de voltar a pintar. E o meu projeto futuro, né? É para fazer os projetos, né? Trabalhar em paralelo com algo que... Com duas coisas que eu amo, né? Que é em relação à pintura e aos meus projetos. Fazer o projeto para um cliente e ali presentear com uma tela personalizada para aquele ambiente. Então, que tem a mesma linguagem daquele ambiente. Porque cada cliente ele tem um estilo diferente. Olha que maravilha. Né? Então, não adianta eu pegar... fazer uma pintura qualquer...
e sendo que o estilo do cliente é um estilo mais minimalista. Então, eu vou... Vai ser uma pintura exclusiva. E já individualizada para aquele cliente específico. Sim. Olha que maravilha. É um diferencial no teu trabalho, viu? Ótimo. Então, eu ainda estou com esse projeto. Ainda não estou colocando em prática, mas futuramente vai ter esse presente a mais para os clientes. Vai humanizar o trabalho também, né? Sim. Ai, muito interessante, Kaliane, muito interessante. E deixa eu te perguntar também, em uma obra arquitetônica, eu sei que você está sempre lá na obra, né? Que eu vejo também né, as tuas publicações, você está sempre na obra, sempre organizando, e gosta também dos ruídos. Aquele ambiente já te alimenta, né? Assim, te faz bem, né, Kaliane? Sim, você aquele gosta? ambiente, ele me deixa mais vivo, me deixa com mais vontade de fazer mais projetos, vontade de viver. Então, eu gosto muito de ver as coisas acontecerem. Então, eu acho lindo, né, ver a execução. Certo. O negócio, né, saindo do papel. Eu acho lindo demais. Isso, para mim, não tem preço, assim. E o que mais, assim, também eu gosto é o antes e depois, quando o cliente chega e fala assim, exatamente. Uau, era esse espaço feio que antes era. Que aqui tem muito essa questão das ruínas, né? De prédios antigos, de imóveis antigos. Para remodelar, tal, tem muito disso. Quando chega o estágio final daquele, né, a execução. Eu também. Com a obra, eu fico encantada. Eu gosto de visitar a obra, porque no Brasil, já há muitos anos que eu trabalho com isso também. Eu já comecei já na infância. Eu cresci, né? Na infância já tinha meu pai que contratava equipes de pedreiro, tal, de os trabalhadores para remodelar imóveis e colocar para locação. Então, quer dizer, eu já cresci nesse ambiente. E aí, já adulta, eu comecei a fazer por conta própria, tal. Então, já tenho no Brasil a equipe de pedreiro, de canalizador, pintor. Eu que contrato, faço a compra dos imóveis e tudo. Então, é um ambiente que eu também gosto de estar. Então, todos os dias, lá na obra, tal. E eu gosto, como você acabou de dizer também, eu gosto de ver a diferença do antes e o depois. Pega um imóvel que está totalmente destruído, vai lá, remodela, faz um projeto e depois se transforma em um imóvel lindo, uma casa, uma residência, um comércio lindo. Eu fico encantada com isso. Sim. Então, realmente é maravilhoso essa transformação, né? Sim, falando de transformação, assim, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito também é em relação a fazer projetos e vender, né? Não eu, mas sim os consultores, né? Faz essa venda com o projeto, antes da execução. Então, estou trabalhando muito com essa parte também. No terreno, já vende com um projeto arquitetônico, um terreno, ou então uma casa em ruína, também já pode ser vendido o projeto junto. Sim. Com o imóvel. Olha, é muito bacana. E a gente quase não vê isso, o projeto já pronto. É essencial você conseguir levar para o cliente ali o projeto, porque o cliente ele vai conseguir entender aquele espaço. Porque é muito fácil a gente pegar um cliente e falar assim, olha, tem essa ruína aqui para vender, mas o cliente final ele vai ficar assim, eu vou comprar essa ruína para quê? Não vai dar muito valor, né? Vai olhar aquele feio, aquela construção feia. Sim, ele não consegue visualizar o que muitas das vezes nós conseguimos visualizar ali. Nossa, aqui dá um quarto, aqui dá uma sala grande. A gente já entra em um imóvel, mesmo antes de começar a obra, a gente já sabe, né? Sim. O que é que vai ser ali, como é que vai ficar depois de pronto, né? Sim, a gente consegue visualizar, mas o cliente final ele não consegue. Não consegue. Então, eu acho muito interessante e muito, como é que eu posso falar? E é prático também, né? É prático. Porque, por exemplo, na remodelação desse meu grupo, onde a gente faz os nossos investimentos, esse grupo de amigos que fazemos os investimentos, a gente, para o consumidor final que não tem essa imaginação, o que é que a gente faz? Compra um imóvel
E mesmo antes dele ficar pronto, a gente já faz o projeto 3D, Sim. que a Caliane faz também, né? O Sim. projeto 3D. E assim o consumidor final consegue já visualizar como é que o imóvel vai ficar, porque ele não tem, né, aquela imaginação de saber como vai ficar ali. Olha, uma ruína, né? E ver como Sim. o imóvel vai ficar depois de pronto. Então, com o projeto 3D também, né, Caliane, já dá para o consumidor final imaginar e até ver, né, no desenho ali os móveis, a casa mobilada, tudo pronto, né? Sim. Já Isso se vende já por melhora. si só, né? Exatamente. Tanto que o imóvel ele já é vendido antes mesmo de terminar a remodelação, né, Caliane? O cliente ele consegue se imaginar ali antes da obra começar. Então ele consegue ver tudo, a possibilidade que ele pode ter ali dentro daquele espaço. Exato. Então isso ele é muito interessante, isso ele é muito essencial fazer um projeto, mesmo que seja um projeto, um espaço pequeno, digamos assim, um espaço pequeno. Mas meu espaço é pequeno, eu não preciso de projeto, isso aqui a gente já sabe mais ou menos o que. Mas é muito essencial ter o projeto. Assim, à vista de uma profissional, né? Que sabe utilizar bem a funcionalidade do espaço, ocupar bem os espaços, né, vazios dentro de uma casa, espaços, né, inativos. Sim, né? Porque também muitas das vezes o cliente fala assim, meu espaço é muito pequenininho, não vou fazer projeto para quê? Só que aí é que eles se enganam. Quanto menor for, mais precisa de um planejamento, de um projeto, porque vai estar ali tudo alinhadinho, tudo planejadinho, tudo organizadinho. Porque muitas das vezes o que acontece é aquele espaço pequeno, ou vai ficar vazio, ou vai ficar muito cheio. E aí fica sempre uma grande bagunça. Então, com um projeto, sempre um planejamento, vai estar sempre organizadinho e otimizando sempre os espaços ali. Os espaços sempre vai estar funcional. Faz toda a diferença, inclusive para investimentos também, né? Sim. Já com o projeto arquitetônico e tal, como você já disse há pouco, já fazer essa ideia de fazer o projeto arquitetônico e já vender junto com o terreno. No caso, é muito interessante, porque leva tempo também, né, para fazer o projeto arquitetônico. E depois, no caso das autorizações na Câmara, tudo isso. Então, tem que pensar tudo com antecedência, né, Caliane? Sim. Tudo tem que ser pensado com antecedência. Antes de construir, tem que pensar nisso tudo. Por exemplo, um terreno com árvores, né? Tem que saber qual pode ser retirada. Exato. O que pode realmente ser construído ali. Se um terreno, suponhamos que um terreno é mais afastado da cidade, das zonas rural, ou zona urbana, né? Uma zona mais rural. Tem que ver toda a questão da documentação, porque ali vai ser uma construção diferente, não vai ser a mesma construção que pode ser feita ali dentro da zona urbana, né? Certo. Então, tem essa diferença. No Brasil não tem, né, Caliane? Aqui tem essa diferença da zona urbana e da zona rural, que são diferentes tipos de construções que podem ser feitas ali. Na verdade, destinação, no né? Brasil tem... É porque lá é um pouco diferente. Quando eu cheguei aqui, eu senti esse impacto, né? Porque aqui eu pensava que lá no Brasil era tudo muito burocrático e tudo mais. Só que quando eu cheguei aqui, eu senti esse impacto. Eu falei assim, opa, aqui é mais demorado, mais burocrático do que lá no Brasil. É mais complicado aqui. Então, no Brasil até tem, só que nós não seguimos regra lá no Brasil, digamos assim, né? Uma diferença que eu senti muito grande, que foi impactante para mim, foi em relação que no Brasil o engenheiro pode assinar digamos, o projeto arquitetônico. Ele pode fazer um projeto arquitetônico. Aqui não. Engenheiro é engenheiro, arquiteto é arquiteto. Tem suas funções definidas, né? Sim. Então, quando você vai levar as documentações para a Câmara, tem que ter a assinatura do arquiteto, os projetos do arquiteto, o arquitetônico, né? E os projetos de especialidade, que é o de engenharia. Certo. Então, cada um na sua especialidade ali. Ninguém fazendo nada que é da tudo parte bem do definido, outro. né, Caliane? E em relação aos projetos, como é que você vê a sustentabilidade em um projeto? Energia solar, você gosta? Sim. O que é que você me diz sobre essa questão? Sim, eu acho que a questão da sustentabilidade hoje,
ela já não é mais uma tendência, e sim uma exigência. Certo. Porque antes, né, era uma tendência. Opa, tem uma placa solar. Hoje não, já é mais uma exigência ter uma casa sustentável. Porque uma casa sustentável, uma casa inteligente, ela... automatizada. Sim, ela... já é a realidade, né? É a realidade. Ela diminui custo, você vai ter menor custo de manutenção dentro daquela casa e ela vai ser, digamos assim, ela tem um valor maior, né? Então... ela tem a valorização pelo simples fato de ser automatizada, ter energia solar e tal. Já vai ter uma valorização sobre o imóvel. Para o investidor é um plus, né? Sim, então, sim. Vale a pena fazer esse investimento, sim, né? Sim, é um investimento que vale muito a pena. Pensar em tudo isso. Captação de água, placa solar, automatização do imóvel e do espaço. Quem que não quer chegar num ambiente inteligente e falar assim, Alexa, abrir as cortinas. Maravilha, né? Isso aí, é maravilhoso, É muito bom, viu? E assim, como é que você vê o mercado nos próximos anos? O que é tipo de material que é usado na obra? Qual tipo de obra que pode trazer nos próximos anos para Portugal ou para o mundo em geral? Como é que você vê essa tendência na arquitetura? Eu vejo muito a questão das casas mais... Você não encontrou nada. Ainda bem que você... Agora tem que... Aí, meu Deus. Ele está me respondendo por mim, não precisa responder. Eu já estava ficando aqui suada, nervosa, tensa, falando... O que aconteceu? E agora? Não, eu faço a pergunta, vou fazer a pergunta de novo, então, tá? Ok. Caliane, e sobre as tendências no futuro, material para as obras, projetos arquitetônicos, como é que você vê essa tendência mundial, a tendência aqui em Portugal, em relação a steel frame, em relação à construção propriamente dita com tijolos, concretos? O que é que você acha disso? Qual a tua opinião, pessoal? A minha opinião com a tendência futura em relação a espaços menores. A espaços menores. Eu penso que futuramente vamos ter mais residências mais compactas, né? Mais compactadas. Certo. E em relação a materiais que sejam fáceis de ser aplicado e de ser retirado também, assim, que seja, digamos assim, uma construção mais modular, que seja fácil. Eu não quero mais essa parede aqui, vou derrubar. Que derrube, né, a parede, mas que seja uma construção mais limpa. Então, eu vejo em relação a isso, a tecnologia... dentro, né, do futuro, né, como eu já havia falado em relação a Alexa, abre janela, abre tudo. Então eu penso que o futuro está para isso, né? Ambientes menores, né? Já não vai ter mais aquele tipo de construção grande, com muitos... Penso que não, mas eu gostaria que minha casa fosse assim, uma mansão, uma coisa grande. Eu gosto, assim, de umas casas maiores, mas eu penso que o futuro é mais questão mais compactadas. A vida está cada dia mais prática, com mais correria e tal, então tem que ser uma coisa muito né, individualizada e assim para fazer a vida ser mais ágil e mais rápida e mais, né, ter um resultado mais prático para a gente, né? Sim, eu penso que seja essa a tendência aí. E falando em futuro, hoje já se usa já bastante, né, a questão da tecnologia. E antes, né, era só desenho no papel. Certo. Depois passamos para o computador, 2D. Depois começou o 3D. E hoje já estamos em realidade virtual, realidade aumentada. E isso
para quem sabe realmente usar essas ferramentas, essas tecnologias, é agregadora, é muito bom. Exatamente. Porque ela otimiza tempo. Se você souber usar a tecnologia da forma correta, ela vai te otimizar tempo na construção, na obra, na execução. Ela vai diminuir desperdício, porque... Eu vou dar um exemplo aqui, que na minha pós-graduação em Master BIM, né, nós vimos muito essa questão do futuro, né, da tecnologia. Certo. E tinha muitos softwares, muitas ferramentas que você conseguia, estando em um outro país, conseguia ver toda aquela obra. Você colocava um óculos ali, virtual, né? Você conseguia ver, né, toda a obra ali, dar uma volta pela obra. Você faz a fiscalização sem estar realmente naquele espaço físico. Então, você consegue ver em tempo real e ver o que realmente vai ser feito naquele espaço. Canalização, as tubulações, tudo passando assim por dentro da parede. Então evita erros, né? Porque se a pessoa coloca ali, já sabe, vai passar aqui, vai subir aqui. Então já faz a vistoria à distância, né? Só seguir aquele caminho, então não vai ter aquela questão de desperdício, porque vai ser tudo bem calculado. Então, eu acho muito interessante, muito agregadora. Tem que aderir, a questão, né? Aderir ao digital. Sim. Tanto na venda de imóveis também. Pode fazer a visita virtual. Muitos investidores compram imóveis estando em outros países. Sim, faz a visita virtual e já escolhe o tipo de imóvel que quer, os materiais, tudo, né? Então já fica melhor tanto na construção quanto no investimento, tanto na venda, né? Então, olha, facilita a vida de todos, né? A questão digital, automatização. Eu falo assim, em questão de quem sabe realmente usar, porque tem muitos colegas que eu escuto, né, da minha área de arquitetura, eu tenho medo dessas tecnologias, vai roubar a minha profissão. E eu já vejo com um outro olhar, tipo, opa, essas tecnologias é para agregar, para me ajudar, para facilitar, otimizar um auxílio, tempo. Né? Exatamente. Sim, então eu já vejo com outro Porque, olha, outro olhar. O tempo que levaria para chegar até aquela obra pode estar distante, né? Sim. E já faz aquela visita através do virtual e já, né, consegue mais espaço, mais tempo para trabalhar em outra obra e pode fazer vários projetos ao mesmo tempo, né, sim, Caliane? Com certeza. Isso veio agregar realmente, né? E qual a mensagem assim que você gostaria de passar para o ouvinte de casa em relação aos projetos, em relação a humanização que você faz, né? Um trabalho de projetos arquitetônicos com tanto carinho, já direcionado para cada cliente em especial. É uma humanização que é feita através da Caliane. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, Caliane? A mensagem é, sempre que for fazer um projeto, por menor que seja esse projeto, contrate um profissional qualificado. Quem é esse profissional qualificado? Arquiteta, especificamente eu. Então, contrate uma arquiteta para fazer o seu projeto. Minha obra vai ser pequena, vai ser rápida, mas contrate. Isso aí você vai diminuir o seu tempo, né? Vai otimizar o seu tempo. Exatamente, porque às vezes faz uma obra que não tem o acompanhamento de um arquiteto, né? Sim. Não fica bem, no final das contas não gostou do trabalho, economiza de um lado e gasta de outro, né? Sem contar que você vai conseguir ver o seu projeto antes de começar a obra. Então você vai decidir ali se realmente você quer daquele estilo, daquele jeito. Então essa é a mensagem que eu quero passar. Faça projeto. Antes de qualquer reforma, obra, antes de qualquer coisa, faça um projeto. Porque o interessante é o cliente final ficar feliz dentro daquela casa, daquele comércio, não é? E conseguir também, o investidor também vai se beneficiar e muito, né? Sim. A pessoa, você imagina a pessoa vivendo dentro daquele imóvel durante, né, alguns anos e dizendo, olha, era exatamente isso que eu queria no imóvel. A Caliane conseguiu fazer e construir aqui exatamente o que eu tinha em mente. Isso deixa o coração mais feliz, né, Caliane? Sim, com certeza. Isso não tem preço, não tem preço.
Então, Kaliane, onde é que podem te encontrar? Passa o teu contato, Instagram. Pode me encontrar lá no meu Instagram. Podem começar a me seguir lá, acompanhar tudo no meu dia a dia, minha correria. @KaliArc. KAKALY.arc. Vocês vão me encontrar lá. Tá ótimo, Kaliane. Olha, agradeço muitíssimo a tua presença aqui e esperamos para um próximo episódio. Eu que agradeço por me convidar para esse podcast maravilhoso aqui, para essa entrevista maravilhosa. Só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada. E vocês, agradeço também os nossos ouvintes e esperamos vocês para o próximo episódio do podcast Smart Invest. Então, nos vemos no topo.